Há coisas em sua casa, em sua vida, em sua família que não deveriam estar ali. Coisas que você herdou, coisas que foram passadas de geração em geração, coisas que estão roubando sua paz, destruindo seus relacionamentos, bloqueando suas bênçãos. E hoje, essas amarras precisam ser quebradas. Não estou falando de superstição, não estou falando de medo infundado. Estou falando de realidades espirituais que a Bíblia claramente revela. Estou falando de padrões que se repetem, de maldições que se perpetuam, de vínculos espirituais que prendem famílias inteiras. Conheci uma família onde, por 3 gerações consecutivas, os casamentos terminavam em divórcio. Avô divorciado, pai divorciado, filhos caminhando para o mesmo destino. Não era coincidência, era um padrão espiritual que precisava ser quebrado. Conheci outra família onde a depressão e o suicídio atingiam geração após geração. Bisavó, avó, mãe, todas lutaram contra pensamentos de morte. Não era apenas genética, era uma batalha espiritual. Êxodo 25 nos mostra uma verdade séria. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você entende o que isso significa? Os pecados não confessados e não quebrados de seus antepassados podem estar afetando você hoje. Não porque Deus é injusto, mas porque existe uma lei espiritual em operação. Pense assim, se seus pais fumaram a vida inteira, seus filhos podem nascer com problemas respiratórios. As consequências das ações passam de geração em geração. No mundo físico, entendemos isso perfeitamente. Por que seria diferente no mundo espiritual? Mas aqui está a boa notícia. Assim como existe uma lei de maldição, existe uma lei de bênção que é infinitamente mais poderosa. E essa lei opera através do sangue de Jesus Cristo. Gálatas 3, 13 e 14 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição. Toda maldição, toda amarração, todo vínculo maligno. Ele se fez maldição no nosso lugar para que pudéssemos ser abençoados. Mas você precisa entender algo. A provisão foi feita na cruz, mas você precisa aplicar essa provisão em sua vida. É como um remédio. O remédio existe, está disponível, pode curar sua doença. Mas se você não o tomar, você continuará doente. A cura de Jesus está disponível, mas você precisa aplicá-la conscientemente em sua vida e em sua família. Talvez você esteja pensando, mas o que exatamente precisa ser expulso da minha vida? Deixe-me ser específico. Objetos de idolatria. Qualquer coisa em sua casa que represente outros deuses, outras religiões, práticas ocultas, imagens, amuletos, objetos de proteção, livros de feitiçaria, cartas de tarô, objetos de religiões que não honram Jesus como único Senhor e Salvador. Deuteronômio 7, 25, 26 é claro. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Pois abominação é ao Senhor, teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Você viu? Não meterás abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Objetos de idolatria trazem maldição. Eles abrem portas espirituais para o inimigo operar em sua família. Veja o que aconteceu com Acã em Josué 7. Ele pegou coisas consagradas a ídolos e escondeu em sua tenda. O resultado? Derrota em batalha, morte, maldição sobre todo o povo de Israel. Tudo porque ele trouxe para sua casa algo que não deveria estar ali.
Só quando aquilo foi removido e destruído, a bênção de Deus voltou a fluir. Mas não são apenas objetos físicos, são também vínculos emocionais e espirituais, relacionamentos tóxicos que estão destruindo você, vícios que controlam sua vida, padrões de pensamento que foram programados em você desde criança. Talvez seu pai fosse alcoólatra e agora você luta contra o mesmo vício. Talvez sua mãe fosse extremamente ansiosa e você herdou essa ansiedade. Talvez em sua família sempre houve pobreza e você não consegue prosperar, não importa quanto trabalhe. Esses são padrões espirituais que precisam ser quebrados. 2 Coríntios 10, 4, 5 nos ensina: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas são estruturas mentais e espirituais construídas ao longo do tempo, muitas vezes ao longo de gerações. E essas fortalezas precisam ser destruídas com as armas espirituais que Deus nos deu. Quais são essas armas? A palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a oração com autoridade, o jejum, a obediência. Jesus nos deu autoridade. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Você tem autoridade, não porque você é forte, mas porque Jesus te deu autoridade para expulsar, para quebrar, para destruir toda a obra do diabo em sua vida e em sua família. Pense em Josué quando estava prestes a entrar na terra prometida. Deus não disse, talvez você consiga. Ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. Todo lugar que você pisar com fé, com autoridade em nome de Jesus, é seu. As trevas têm que recuar. As maldições têm que se quebrar. As amarras têm que se soltar. Mas você precisa agir. Você precisa confrontar. Você precisa expulsar. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho medo. E se isso piorar as coisas? E se eu mexer com algo que não deveria? Deixe-me te dizer algo. Se você é filho de Deus, você não precisa ter medo de confrontar as trevas. As trevas têm medo de você, porque dentro de você habita o Espírito Santo, e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Tiago 4:7 promete: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá. Não talvez fuja, não pode fugir. Fugirá, é garantido. Quando você resiste com a autoridade de Jesus, o diabo não tem escolha. Ele tem que fugir. Veja o exemplo de Jesus lidando com demônios. Ele nunca teve medo, ele nunca negociou. Ele ordenava e eles obedeciam imediatamente. E a mesma autoridade que Jesus tinha, ele deu a você. Marcos 16:17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em seu nome. Não no seu próprio nome. Não na sua própria força. No nome de Jesus. E esse nome está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho. Isso inclui demônios, isso inclui maldições, isso inclui toda a força maligna. Ao nome de Jesus, tudo se dobra. Talvez você tenha em sua casa objetos que pertenceram a parentes envolvidos em ocultismo, feitiçaria, religiões que não honram a Jesus. Esses objetos precisam ser destruídos, não doados, não vendidos, destruídos. Veja o que aconteceu em Éfeso, em Atos 19, 18, 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras.
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Eles queimaram, não guardaram como lembrança, não esconderam no armário. Queimaram. Por quê? Porque entenderam que aqueles objetos eram pontes espirituais para o inimigo operar. E você sabe o que aconteceu depois disso? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19, 20. Quando você remove as amarras, a palavra de Deus flui livremente. As bênçãos começam a operar. A vida de Deus começa a se manifestar. Mas não é apenas sobre objetos, é sobre renúncias. Você precisa renunciar verbalmente aos pecados de seus antepassados. Você precisa declarar que você não vai mais carregar o que eles carregaram. Você vai quebrar o ciclo. Você vai começar uma nova geração. Ezequiel 18, 20 declara: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você não precisa carregar os pecados de seus pais. Você pode quebrá-los. Você pode ser livre. E você pode libertar as próximas gerações. Você sabe, há uma história poderosa na Bíblia que sempre me impacta quando penso em libertação familiar. É a história da mulher samaritana, em João 4. Ela tinha 5 maridos, e o homem com quem vivia agora não era seu marido. Um padrão de relacionamentos quebrados. Ela ia buscar água ao meio-dia, quando o sol estava mais forte, porque tinha vergonha de encontrar as outras mulheres. Ela vivia presa em ciclos de vergonha e rejeição. Mas quando ela encontrou Jesus, tudo mudou. Ele não a condenou. Ele não a julgou. Ele simplesmente revelou a verdade e ofereceu água viva. E sabe o que aconteceu? Ela foi liberta. E depois ela voltou à cidade e muitos creram por causa do testemunho dela. Uma mulher liberta se tornou instrumento de libertação para outros. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Não apenas te libertar, mas fazer de você um libertador de gerações. Quando você quebra as amarras em sua vida, você está quebrando para seus filhos, para seus netos, para todos que virão depois de você. Você está mudando o destino de uma linhagem inteira. Mas para isso acontecer, você precisa ser radical. Não dá para ser meio comprometido. Não dá para guardar só aquele objeto porque tem valor sentimental. Não dá para manter só aquele hábito porque é difícil largar. Mateus 5, 29, 30. Jesus foi claro. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus não estava sendo literal sobre arrancar olhos e cortar mãos. Ele estava ensinando sobre seriedade, sobre radicalidade. Se algo está te destruindo espiritualmente, você precisa cortar completamente, sem meio termo, sem negociação. Aquele objeto que você sabe que não deveria estar em sua casa, destrua hoje. Aquele relacionamento que está te afastando de Deus, rompa hoje. Aquele vício que está controlando você, renuncie hoje. Hoje é o dia da sua libertação. Talvez você esteja pensando, mas como eu faço isso praticamente? Como eu expulso essas coisas? Deixe-me te dar passos concretos. Primeiro, identifique o que precisa sair. Peça ao Espírito Santo para revelar. Ele vai mostrar. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Pode ser um objeto físico, pode ser um hábito, pode ser um relacionamento, pode ser uma maneira de pensar. Seja honesto com Deus e com você mesmo. Segundo, confesse e renuncie. Não apenas reconheça, renuncie verbalmente. Declare em voz alta que você não quer mais aquilo em sua vida, que você quebra todo vínculo, toda amarração.
Terceiro, destrua fisicamente o que precisa ser destruído. Se for objeto, queime, quebre, jogue fora. Não doe para ninguém. Você não quer passar adiante uma maldição. Quarto, sele sua casa, sua família, sua vida com o sangue de Jesus. Declare proteção divina. Ore por cada cômodo da sua casa. Consagre tudo a Deus. Quinto, encha o espaço vazio com a presença de Deus. Lucas 11, 24 e 26. Nos ensina que quando um espírito imundo sai, ele busca voltar. Se encontrar a casa vazia, ele volta com outros 7 piores. Não deixe sua vida vazia. Encha com a palavra, com oração, com louvor, com a presença de Deus. Veja o exemplo do rei Josias em 2 Reis 23. Quando ele descobriu o livro da lei e entendeu quão longe o povo estava de Deus, ele não fez mudanças superficiais. Ele limpou completamente a nação. Ele destruiu os altares pagãos, queimou os objetos de idolatria, removeu os sacerdotes falsos. Ele fez uma limpeza total. E o resultado? Renovação espiritual para toda a nação. Isso é o que Deus quer fazer em sua família hoje. Renovação total. Libertação completa. Um novo começo. Mas eu preciso te alertar sobre algo. Quando você decide se libertar, o inimigo vai tentar te convencer a desistir. Ele vai trazer dúvidas, vai trazer medo, vai fazer você sentir que está exagerando, que não é para tanto. Não ouça essas mentiras. João 10:10 deixa claro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo quer te roubar, matar e destruir. Jesus quer te dar vida abundante. Quando você expulsa as obras do inimigo, você está simplesmente reclamando o que é seu por direito em Cristo. Talvez você venha de uma família onde o alcoolismo destruiu gerações. Avô alcoólatra, pai alcoólatra, e agora você luta contra isso também. Hoje, esse ciclo pode ser quebrado. Talvez em sua família sempre houve divórcio, traição, relacionamentos quebrados. Hoje, você pode começar um novo padrão. Talvez a pobreza tenha perseguido sua família por gerações. Não importa quanto trabalhem. Hoje, você pode quebrar essa maldição financeira. Talvez doenças específicas tenham atingido geração após geração. Hoje, você pode declarar cura e vida. Como? Através do poder do sangue de Jesus e da autoridade que ele te deu. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. 3 armas poderosas: o sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, sua declaração de fé, disposição de morrer para si mesmo, radicalmente abandonar tudo que precisa ser abandonado. Com essas armas, você vence. Eu quero te guiar agora em uma oração poderosa de libertação familiar. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de guerra espiritual. Uma oração de rompimento. Uma oração que vai mudar o curso da sua família. Antes de orar, se você tem objetos em sua casa que sabe que não deveriam estar ali, comprometa-se agora que vai destruí-los hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Se você tem relacionamentos, hábitos ou pensamentos que estão te destruindo, comprometa-se agora a rompê-los. Pode ser difícil, pode doer, mas vale a pena a liberdade. Agora, ore comigo. Se possível, ore em voz alta. Há poder na palavra declarada. Se você está sozinho em casa, caminhe por cada cômodo declarando essas verdades. Se você está com sua família, orem juntos. Oração de libertação familiar, expulsando amarras antigas. Pai Celestial, eu venho até ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Salvador e Senhor. Eu venho reconhecendo que tens todo o poder no céu e na terra, e que nada é impossível para ti. Senhor, hoje eu escolho quebrar toda a amarração que tem estado sobre minha vida e sobre minha família.
Eu reconheço que meus antepassados pecaram. Eles abriram portas espirituais que não deveriam ter sido abertas. Eles fizeram alianças que não deveriam ter sido feitas. E hoje, em nome de Jesus, eu renuncio a todos esses pecados. Eu renuncio à idolatria. Eu renuncio à feitiçaria. Eu renuncio ao ocultismo. Eu renuncio a toda prática que não honra a Ti como único Deus verdadeiro. Eu quebro toda maldição que veio através da linhagem de meu pai. Eu quebro toda maldição que veio através da linhagem de minha mãe. Eu declaro que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer maldição. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre. Eu renuncio a todo padrão de pecado que tem se repetido em minha família. Alcoolismo, vícios, adultério, divórcio, violência, abuso, mentira, roubo, pobreza, doenças. Eu quebro tudo isso agora em nome de Jesus. Eu declaro que eu não vou mais carregar o que meus pais carregaram. Eu não vou mais repetir os erros deles. O ciclo está quebrado, a corrente está partida, a amarração está desfeita. Senhor Jesus, eu aplico teu sangue sobre minha vida, sobre meu cônjuge, sobre meus filhos, sobre meus netos, sobre todas as gerações que virão de mim. Eu os cubro com teu sangue precioso. Todo objeto em minha casa que não glorifica a Ti, que representa outros deuses, que tem ligação com o ocultismo, eu me comprometo a destruir hoje. Não vou mais tolerar nada que dê lugar ao inimigo. Todo relacionamento tóxico que está me afastando de Ti, que está destruindo minha família, eu rompo agora em nome de Jesus. Eu escolho relacionamentos que me aproximam de Ti. Todo hábito, todo vício, todo padrão de pensamento que não vem de Ti, eu expulso agora. Sai de mim em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo dessas coisas. Sou livre em Cristo. Espírito de pobreza, sai da minha vida e da minha família. Espírito de enfermidade, sai. Espírito de medo, sai. Espírito de depressão, sai. Espírito de vícios, sai. Em nome de Jesus, saiam agora. Eu fecho toda a porta que foi aberta ao inimigo. Pelo sangue de Jesus, eu fecho essas portas agora. E eu declaro que nunca mais serão abertas. Eu consagro minha casa a Ti, Senhor. Cada cômodo, cada espaço, cada objeto que glorifica a Ti. Esta casa é do Senhor, esta família é do Senhor, esta vida é do Senhor. Eu peço que envies teus anjos para proteger minha casa. Coloca anjos nas portas, nas janelas, ao redor de toda a propriedade. Nenhum mal entrará aqui, nenhuma maldição operará aqui, nenhuma obra das trevas prosperará aqui. Senhor, onde havia maldição, eu declaro bênção. Onde havia pobreza, eu declaro prosperidade. Onde havia doença, eu declaro saúde. Onde havia divisão, eu declaro união. Onde havia morte, eu declaro vida. Eu sou abençoado na cidade e abençoado no campo. Abençoado na entrada e abençoado na saída. Abençoado no cesto e abençoado no armazém. Tudo o que eu tocar será abençoado. Deuteronômio 28. Eu decreto que minha família servirá ao Senhor. Meus filhos servirão ao Senhor. Meus netos servirão ao Senhor. Todas as gerações que vierem de mim conhecerão a Ti e Te honrarão. Onde o inimigo plantou espinhos, Tu plantarás jardins. Onde ele construiu muros, Tu abrirás caminhos. Onde ele trouxe trevas, Tu trarás luz. Obrigado, Jesus, porque na cruz Tu levaste não apenas meus pecados, mas também todas as maldições. Tu te fizeste maldição por mim, para que eu pudesse receber a bênção de Abraão. Obrigado, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Obrigado, porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Obrigado, porque o diabo não tem autoridade sobre minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou livre. Eu sou abençoado. Eu sou vitorioso. A partir de hoje, minha história muda. A história da minha família muda. As amarras antigas estão quebradas. As correntes estão destruídas. A liberdade está declarada. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,
Está feito, está selado, está garantido. Amém e amém. Se você fez essa oração com fé e sinceridade, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Correntes que prendiam sua família por gerações foram quebradas. Maldições que operavam foram anuladas. Portas que estavam abertas ao inimigo foram fechadas. Você está livre. Sua família está livre. Mas agora você precisa viver essa liberdade. Não volte atrás. Não dê lugar ao inimigo novamente. Mantenha sua casa limpa. Mantenha sua vida consagrada. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde seu coração. Guarde sua casa. Guarde sua família. Não deixe mais entrar o que você acabou de expulsar. E agora, encha sua vida com Deus. Leia a Bíblia diariamente. Ore sem cessar. Louve continuamente. Frequente uma igreja onde Jesus é exaltado. Encha sua casa com a presença de Deus. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deixe que Deus edifique sua casa. Com ele no centro, nenhuma maldição prosperará, nenhuma amarração voltará, nenhum inimigo vencerá, e testemunhe. Conte para outros o que Deus fez. Seu testemunho vai libertar outras famílias. Você foi liberto para ser libertador. 2 Coríntios 1:4. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que o Senhor abençoe sua família, que Ele proteja sua casa, que Ele guarde suas gerações, e que você viva o resto de seus dias experimentando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Você está livre, agora viva livre. Amém. Se esta oração libertou você, destrua hoje mesmo tudo que precisa ser destruído em sua casa. Não deixe para amanhã e compartilhe este momento com alguém que também precisa de libertação. Sua vitória pode ser o início da vitória de toda uma família.